Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez com um vídeo de teorias, mas de forma diferente, pois eu quero trazer para vocês tanto teorias que eu acertei, teorias que eu errei e teorias que ainda não foram confirmadas. Então esse vídeo é um pouquinho mais complexo que um outro que eu já postei de teorias e eu quero debater para vocês alguns pontos. Bora começar com isso, mais direto ao ponto possível. Primeiramente, teve teorias que eu chutei e eu não acertei e não vou lembrar diretamente, porque eram teorias que eu tava fazendo durante que eu tava assistindo os episódios de Calamidade. Então muitos deles eu errei, sobre a Elizabeth, sobre as marcas. Então eu tava assim, informando aquelas informações do Celt, elementos, marcas, essas coisas. Até agora a gente tem até o livro para comparar essas coisas de marca, mas mesmo assim a gente não entende muito bem. A gente sempre espera na série para entender mais a visão do Celt em si. Então os primeiros vídeos que eu trouxe, muitos eu não acertei, mas o que eu tinha a negócio de tentar desenhar calamidade, essas coisas, então aquele propósito de vídeo é de tentar achar a ideia do Celt e tentar explicar para pessoas que não entenderam. Teve o primeiro vídeo que eu trouxe com a Ordem Paranormal, ou seja, o segundo, mas um dos primeiros que eu trouxe foi desandando o enigma das máscaras do anfitrião, que era aquele negócio de quadro, máscara e estátua. Então, é claro que aquele vídeo não ficou muito bem explicado, mas eu consegui, naquele dia eu consegui entender muito bem aquele enigma e até resolver o primeiro que os players. Só que eu tive que assistir, eu queria muito assistir a série precisando sobre o vídeo o mais rápido possível, mas era uma coisa que eu fiquei fascinada. Por aquilo, eu comecei a ter aquele ânimo de trazer teorias e eu trouxe. Algumas que eu acertei, eu não vou lembrar de todas, mas tem uma que eu fico feliz até agora, que foi em Segredo na Ilha, onde eu falei que a caverna, na verdade, era referente a Tenebres e não a Santo Berço. E na época eu não vi nenhum canal falando sobre isso. Eu tava no episódio 7, ou no episódio antes, onde o Guaxinim ia aparecer lá com o Arthur na temporada e revelar sobre o mistério de Tenebres e os 6 Sinos de Tenebres. Tinha a questão de o pessoal achar que era Santo Berço. Então tinha o Celt pôs muita pista pra isso e botou pouca sobre Tenebres. Eu só me lembro de uma e foi essa que eu fiz pensar que a caverna era Tenebres e não Santo Berço. Por quê? Existe a carta do antepassado do Moretti falando que ele foi à ilha em busca de Tenebres. Então ele não foi em busca de Santo Berço ou fazer a sociedade de gente isolada. Não. Ele estava em busca de Tenebres. Então aquela ilha, uma ilha geralmente é bem antiga. E fora isso, tem um mapa, que é o dos episódios 7, que é outro vídeo de teoria que eu penso, a localização dos 6 Sinos de Tenebres. E eu falo isso pois eu penso que é bem possível que os 6 Sinos de Tenebres estejam no Brasil. Eu sei que é meio sem sentido, pois a gente viu que o Celt expandiu bastante vários lugares do mundo. Então tem lá Estados Unidos, temos lá França, Itália, muitos lugares. Só que a gente não viu nenhum sino de Tenebres na Itália. A gente foi lá, claro que a gente não investigou tudo, e eu acho que o difícil sabe que trazer outras línguas. Então talvez os sinos de Tenebres esteja no Brasil ou vários lugares do mundo. Possa ser que ele não esteja exatamente presente. A gente viu os sinos de Tenebres do sinal do outro lado, aquela fórmula que ainda estava flutuando de várias maneiras, esse objeto que foi encontrado. Então eu acho possível que muito tempo atrás, e o que a gente pode ver no terceiro spin-off, que os sinos foram migrados do Brasil. Talvez eles estivessem espalhados pelo mundo, mas a família Moretti, do Constantino, talvez tenha trazido todos para o Brasil. Então, toda aquela busca da família deles ter trazido esses sinos para o Brasil há uns anos atrás. E que pode ligar também a Aninha e Lourdete, pois elas tinham a tinta que a família Moretti tinha. É claro que a Aninha e a Lourdete não tinham o sobrenome Moretti. Eu não lembro se em algum momento foi revelado o sobrenome delas. Então, eu não tenho exatamente essa informação, depois eu vou pesquisar mais.
Mas eles talvez poderiam ter, porque no Brasil é normal a pessoa ter 2 sobrenomes. Então, às vezes, ele pode ter falado, o Celso ter dito só um, e a Urdete ter o sobrenome do Constantino também. Então, é bastante possível esse sobrenome Moretti. Então, por isso eu faço essas várias teorias. E aí faria sentido ela ter aquele tipo de tinta. Porque era um barril de lodo, mas era na verdade tinta, que foi usada de forma diferente, já há muitos anos atrás. Então, é bem possível, pode ser uma linha de a gente seguir ou não essas teorias. Isso aqui é bastante complicado porque naquela época, quando o Arthur viu os quadros, só falou que eles sentiram meio estranho, mas não falaram que era muito bem atraído pelos quadros. Talvez de tanto olhar, pensei que eles quadros estavam derretidos naquela época. Se não me engano, ele falou que estavam derretidos, quase todos os quadros estavam derretidos. Então, todo que for usar a tinta, as personagens talvez ficaram muito tempo encaradas aqueles quadros e ficaram loucas, perderam muita sanidade, que é bem possível também. O Celtic falou, dependendo de quão viciado tu fica pela esse tipo de, entre aspas, tinta, que na verdade não é uma tinta, pode ser que elas tenham enlouquecido por isso. Então, aquele negócio nós fomos à caverna, foi o último momento som delas depois que elas ficaram viciadas na tinta. E elas ficaram sem tinta, enlouqueceram, o marido não sabia o que é, internou, elas ficaram longe da tinta e elas morreram pela dependência da tinta. Se elas ficassem muito longe, elas iam morrer, por isso elas ficavam cada vez mais loucas. O Serge falou pro personagem do Matt que se ele ficasse mais de 3 dias longe da tinta, morreria. Então, como é que as duas morreram? Porque elas ficaram tão dependentes da tinta e elas ficaram presas lá no sanatório por mais de 3 dias. Foi isso que ocasionou a morte delas. Então, aquela criatura gerou por causa dessa dependência da tinta. É bem possível. É uma possibilidade. Eu não estou afirmando. É um raciocínio que me leva a adentrar do que ocorreu com a Nier do Lodert. Então, a caverna não era bem a caverna que era aquilo tudo que a gente viu. Pode ser que se eles foram naquela caverna... Eu vi, pessoal, alguns comentários interessantes em alguns vídeos sobre teorias, que a caverna, eles acham que o Deus da Morte tá lá esperando o Arthur e o Dante lá. Eu acho que a morte, como o Celtic falou, esse parasita de dimensões vai migrando em vários lugares, vários pontos entre o espaço e o tempo. Então eles podem ter ido naquele local, o Dante e o Arthur, não encontraram sobre o Deus da Morte, mas encontraram vestígios do Tenebris. Então eles encontraram mais pistas, mais vestígios de Tenebris. Isso que levou à busca deles por Tenebris. Porque eles foram atrás da Relíquia da Morte, não encontraram a Relíquia da Morte lá em Caparzinha, encontraram vestígios de Tenebris e foram em busca de Tenebris. Então, é bem possível que seja essa linha. Ou talvez foi por causa do Diário de Deus. Eles foram atrás de Tenebris por causa do Diário de Deus, porque é uma coisa impossível, a cidade impossível, várias coisas que vai ser uma calamidade que levou eles a Tenebris. Tem vários caminhos, mas eu também penso nesse caminho porque é possível todas essas coisas estarem unidas e daí pra frente da história, que eu não sei onde sabe que levar a gente. Então eu falo que teorias é uma continuação, são narrativas. Eu só tô me baseando em coisas que já apareceram na obra. E igual pro terceiro spin-off, é muito difícil dizer o que vai ser, pois a gente não tem nada. Só tem a capa da temporada. Então não sei se vai ser muitos anos atrás ou vai ser nos tempos atuais. É difícil de dizer. Mas a gente viu no Warden Cash que o Sarge falou que ele gostou de trazer a temporada passada no passado. Ele sabe que é complicado trazer por causa da cronologia, mas é muito legal. Ele queria muito para do outro lado trazer em 1990 e pouco, ou 2000. Ele queria muito trazer isso e ele trouxe. Então pode ser que ele queira trazer há muitos anos atrás, na antiguidade. Pode ser que tenha Nex Alto, mas eu acho que não vai ter. Eu tô torcendo que seja 50-55, porque é uma fase muito boa e é fácil para os personagens jogarem. Se eu só trazer uma mesa de pessoas experientes,
Aí faz sentido trazer de 80 pra cima de Nex. Se não for com personagens, pessoas que sejam experientes em RPG, 55 já é bom o suficiente. Porque se ele for trazer pessoas que não tem vivência muito com RPG e com o sistema dele, não faz muito sentido ele pegar Nex muito alto. Narrativas que seriam interessantes que o Selbit trouxesse. Pessoal, eu tenho algumas ideias interessantes que o Selbit poderia muito trazer. Eu vou citar algumas que eu já vi o pessoal citando e outras que eu penso, obviamente. Primeira delas, a mais popular, que a mais pessoa tá falando, que essa história vai passar há milênios, alguns anos atrás, alguns 1000 anos atrás. Quanto eu não sei. Eu suponho que seja depois dos 4000 anos. Por quê? Quando aconteceu o negócio com o Kushin, há 4000 anos atrás, ele criou o Transcender. Então, antes dos 4000 anos atrás, não existia ocultistas, existia teoristas. Pessoas que usavam o medo das pessoas para trazer criaturas. Mas essas pessoas não tinham envolvimento, elas não tinham poderes do outro lado, rituais. Eles não faziam rituais. Eles usavam o medo das pessoas para gerar essas criaturas. Então a gente sabe que desde o começo da realidade existia as relíquias da calamidade. A máscara do conhecimento, o trono do diabo, que é a relíquia do sangue, a relíquia da morte, que é o deus supomos que é o deus da morte, e a relíquia de energia, que é o anfitrião. Então isso já existe há muito antes do Kushin. Então existe há mais de 4000 anos. Então aí tem várias coisas que ficam no linear. Será que as coisas que então o pessoal da aniquilação vão ser ainda postas à mesa? Porque eu penso, se vai ter Nex tão alto, o Celt não vai trazer pessoas que não entendem de RPG. Não vai trazer players novos. Se for trazer pessoas novas, vão ser pessoas que já jogam há bastante tempo RPG. Tipo, o Hakim provavelmente não vai trazer 3 vezes seguidas, ou HB ou coisa do tipo. Então a gente pode descartar HB e Hakim. Então a gente não sabe, Calango, Luba, esses dois, eles não jogavam, eles não iam atrás do sistema, mas em si desenvolver o personagem. Então é difícil, apesar que os dois entendem o sistema paranormal, eles não vão atrás de mecânicas pra criar combos, essas coisas do tipo. E se eles vão fazer Nex muito alto, mas tem algum combinho, coisa do tipo. Então, por isso eu descartei essa. Mas é legal, é muito legal de imaginar. É. Só que o seu site vai utilizar? Se é legal. Só que difícil. E o Hakim já disse que depois de 80 de Nex, as partidas ficam muito longas, os combates ficam muito longos. E o Selbit sempre tentou evitar combates longos. Por isso eu tento descartar essa possibilidade de Nex alto, por causa desses fatores que tanto os players não vão gostar muito, tanto o Selbit não gosta pra streamar isso. Partidas, combates muito longos. O Selbit não gosta, já falou várias vezes fora do RPG que ele não gosta muito de pra streamar combates longos. É legal de jogar? Ele gostaria muito de fazer isso? Sim, tem no sistema. O problema pra stream, ele falou que não funciona. Talvez, será que por Selbit inovar, ele vai tentar trazer esses pontos que ele falou que é difícil para trazer pra stream? Não sabe-se. Eu prefiro descartar, porque tanto o Selbit já dizer, tanto um monte de pessoas já falarem, é complicado o Nex alto. E por isso descartar todas essas possibilidades. Tem tanta criatura top demais que o Selbit fez. Tem o Ceifador Espiral, tem o Anjo, tem a Anomalia, tem o de Sangue, Aniquilação. Tem todas essas criaturas legais demais. Só que Nex muito alto, 99 de Nex, mas é difícil. Se eu trouxer, porque partidas longas. Então a gente pensa que se trazer antiguidades, personagens de 55 de Nex, seria interessante eles investigarem atrás da aniquilação, também seria interessante. A gente sabe que se o pessoal falar muito, às vezes o Selbit pode pôr de referência. Ele começou a pôr as teorias das pessoas como referências. A gente viu muito recentemente o telepsia. De tanto o pessoal teorizar sobre telepsia, o Selbit tomando referência só pra destruir na hora.
porque ele tava... Então a gente pode que, se pedir muito, pode ser que aconteça de uma forma diferente. Então, é uma possibilidade. Eu pensei em rastreador pra terceira, mas foi pra segunda. Eu sabe que usou de forma diferente. Então, tem muitos pontos. E eu penso, se eu sabe trazer muitos anos atrás, provavelmente ele vai trazer depois acontecimentos com o Kuxin. Eu consegui usar os rituais do livro, porque antes do Kuxin provavelmente não existia os rituais dessa forma que a gente pensa, porque através de transcendência as pessoas conseguiram aprender rituais. Então, eu penso depois disso. Quantos mil anos atrás? Difícil teorizar. Mas seria legal ter ruínas, porque o pessoal também pensa em Kerberos, que não é o VD tão alto, mas é um VD ainda muito alto para personagens. Então a gente pensa, seria legal. Há 2, 3 mil anos atrás, ter o Kerberos, eles vão ver o personagem de... Vai ter que ser 80 no mínimo pra lutar contra o Kerberos. Eles vão lá e investigam e não são da ordem. Outro ponto que eu penso, terceiro spin-off, são pessoas que não são da ordem. Pode ser seja outro tipo de ordem, porque quem sabe que há muitos anos atrás existia conceitos do que a Ordo Realitas é atualmente. Então poderia existir vários grupos que lutavam contra o paranormal, mesmo não tendo esse conceito da ordem, do Ordo Realitas, que é hoje em dia. Então é bem possível ou que ele seja desse tipo de grupo, ou que eles vão virtualmente encontrar a ordem, mas só se a história se passar mais pra frente, depois que foi criada a Ordo Realitas. A gente não sabe quando foi criada, mas foi criada no Brasil. Eu acho que era Ordo do Veritatis antigamente. Eu não sei se na hora que foi falado, o pessoal falou ordem, possivelmente não falar que em 1997 eles chamavam ainda de Ordo Veritatis. Por quem sabe que antigamente era Ordo do Veritatis, porque a gente sabe que na primeira temporada eles falaram Ordo Veritatis, e em Desconjuração, quando eles começaram a falar Ordo Realitas, o próprio Tristan falou que ele antigamente se chamava Ordo Veritatis, e ele tinha estudado, eles trocaram para Ordo Realitas. Então foi mais ou menos nesse momento, no começo do primeiro episódio de Desconjuração, lá de 31 de 2020. Foi dia 31 de 2020? Acho que foi dia 31 de outubro de 2020. Então tem esses pontos da narrativa. Ela é muito legal de pensar, e tem várias criaturas que podem ser utilizadas, e criaturas de sangue que não foram utilizadas. Tem muitas criaturas de sangue. Mas vamos para outro ponto, outra narrativa ser legal. 1900, por aí, ou os anos 2000. A gente não sabe muito, mas o site focou um pouquinho no Arnaldo. Como é que o Haki poderia aparecer? Como o Arnaldo novamente. Eu não descarto muito disso. Tem muitos acontecimentos entre 2000 a 2020 que podem entrar na história. E tem muitos personagens que podem entrar. Imagina se Christopher, Arnaldo, Veríssimo, qual é o nome da avó da Harry? A avó da Harry, a Francisca. Todos esses personagens numa missão juntinho, hein? Contequinha. Me imagina essa cena acontecendo recontada. Até hoje penso que eu só queria trazer um negócio desse de, entre aspas, flashbacks, contando o passado de uma forma diferente. Seria muito legal. E eu sei que o Sérgio não gosta de falar muito do que ocorreu nesse passar de tempo, mas seria muito legal para um spin-off tratar desse momento, desses personagens. Johnny é difícil, mas tipo assim, entra ali, hein? Então temos o Balu. Olha, você pode juntar o Balu, Christopher, Arnaldo. Imagina essa mesa com Calango, talvez a Calera, o Hakim. Seria muito top isso. Então pode aparecer outros personagens. E seria muito legal essa narrativa desses anos. E a teoria de atualmente. Seria muito legal deixar calamidade para as relíquias e tenebres. O que poderia trazer antes seria muito legal é juntar as equipes. Tanto os 5 quanto os irmãos Florence. Fazer esse terceiro spin-off com esses personagens. Seria muito legal e muito interessante de ver isso. Então não deixar isso pra calamidade, deixar esses 5, essa nova equipe, que são 2,
que sobrou da seguir na ilha. Mas os 3 que sobrou do outro lado vai ser o terceiro spin-off. Meio que eles fazem uma missão, talvez com auxílio do Rubens, do Balu ou da Karina. Não sei. É bem possível, meu. Então seria muito legal deixar não sei se o ator e Dan teriam. Então todo mundo é um personagem legal de colocar na história. Eu sei que o pessoal pensa pra Calamidade, mas seria muito legal porque tanto os irmãos Florence, eles têm um nexo muito baixo ainda. Então fazer esse terceiro spin-off com os irmãos Florence se encaixaria até que bem. Porque eles devem estar com 10, 15 de nexo atualmente. Então deixar esse tempo que passou acho que foi quando teve o final, acho que foi lá pro... Não lembro qual foi a última vez que teve. Ou lá pra... Antes de outubro, não foi? Lá pra setembro, que teve esse finalzinho, eles subiram provavelmente pro Next 10. E todo esse tempo, até o começo de 2022, meses de 2022, eles têm evoluído não muito. 10, 15 de Next. E eles fazem uma próxima missão e mostrar essa missão. É bem possível que eles não mostrem em Calamidade parte mais de um ano. E é bem possível ter subido bastante de Next, mas não para acompanhar os personagens de Calamidade. É difícil, mas seria legal de ver os Florence novamente. É uma possibilidade. Essas possibilidades eu gosto muito de pensar dos anos 2000, porque eles poderiam juntar várias coisas, tanto as coisas com a missão do Arnaldo, como é que era a Ordem antigamente, mas também a questão do Boris e do Darmir, essa questão do circo que não foi muito bem explicada, entre aspas. Então o Mount poderia voltar, podemos pensar no Mount, no Léo Santos, pessoas que não jogaram muito terem chance nessa mesa. E o que eu penso é uma possibilidade, seria muito legal de ver. Aí faria referente ao diabo, porque o círculo lá era um círculo que estavam muito tentando agradar o diabo. Então trazer essa parte que não foi muito explicada em Calamidade no episódio 0, trazer esse no spin-off seria muito legal, porque seria uma parte com personagens, seria divertido demais. Então tem todo um conceito que não foi explicado e que é um pouquinho mais, que você vai poder entregar. Você vai poder entregar algumas informações nos spin-offs, então eu tô só pensando nessas possibilidades. Também atualmente, então, eu pensar, tirando o diabo, tem vários lugares no mundo, lugar também que tem ruínas. Aí vem a questão da incansação ou Kerberos. Também pode ser usado atualmente, não precisa ser antigamente. Porque lá a gente viu o Minotauro. Uma criatura histórica também nos tempos atuais, naquela época. Então, Calamidade teve o Minotauro. Eles não estavam no passado, estavam no futuro ainda. Então, temos que pensar que não é porque a capa remete a essas criaturas de antiguidade que vai se passar na antiguidade. E tem outro ponto que a gente tem que relevar, que talvez o terceiro spin-off, o boss final, pode ser que seja o diabo. Eu acho muito difícil. Talvez seja um boss criado para a própria temporada. Então, por isso eu ainda penso em personagens de 50 ou 55 de Next. É o que mais faz sentido. Pessoal, eu vou chegar aqui. Espero que tenham gostado dessas possibilidades. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva. E até uma próxima. Tchau!